Todas as histórias terminam, talvez não estejamos prontos quando o fim chegar. Na verdade, talvez nunca estejamos. Dizemos que é cedo demais, nós nos perguntamos se a jornada foi muito difícil, se o preço foi muito alto. Todas as histórias acabam, a única pergunta que fica é: quem vai ficar vivo para contar a história? Humanos ou híbridos? Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, ouvinte! Quanto tempo que eu não estou aqui com vocês sem minha amiga Domênica. Aliás, eu já vou começar mandando um beijo pra Domênica, porque eu já estou com saudade, mesmo que eu tenha gravado com ela na semana passada, e espero que você tenha ouvido o episódio, porque ficou muito legal, uma coisa super diferente que a gente fez. Então, beijinho, Domênica, mas hoje eu estou com outra amiga aqui, não é mesmo, Lud? Oi, gente! Caramba, você roubou a pessoa do beijo. Eu ia mandar um beijo pra Domênica, falar que tinha muito tempo que a gente não gravava nada juntas. Daqui a pouco você manda de novo, então, porque a Domênica merece todos os beijos. Aí. E faz um tempo que a gente não tá aqui junto, né, Lud? É verdade, tem um bom tempo. Tô sentindo falta. Principalmente agora pra comentar sobre mais uma temporada incrível que foi essa de Sweet Tooth. E é isso aí, então a gente hoje vai falar sobre Sweet Tooth, que acabou de acabar. Choremos. A terceira temporada veio com força e nós concluímos essa missão do Sweet Tooth e queremos comentar bastante sobre. Mas antes da gente comentar sobre o Bico Doce, eu quero mandar uns beijinhos. Você quer mandar beijo, Lud? Bom, eu vou mandar beijo pra Domênica, porque tem muito tempo que a gente não fala, que a gente não grava junto. E é isso, um beijo, Domênica, saudades. Vamos ver os próximos episódios que eu posso estar presente por aqui. Eu vou mandar um beijo pro querido do Will, que veio elogiar em off aqui em privado pra mim o nosso episódio do Shrek. Eu fiquei super feliz que ele ouviu e gostou e se divertiu ouvindo o nosso episódio do Shrek, que realmente ficou muito legal. E sem mais delongas aqui, ouvinte, eu quero falar sobre o Sweet Tooth. Então vamos falar sobre o Sweet Tooth. Olá, aqui é a Domênica e antes desse episódio começar pra valer, eu quero te lembrar que nós estamos no mês de julho, o mês que acontece a campanha O Podcast Delas 2024. Se você ainda não ouviu falar da campanha, acesse aí o podcastdelas.com.br e participe desse movimento coletivo lindo, maravilhoso e poderoso que a Podosfera faz há 8 anos já, há 8 edições, onde nós gravamos com mulheres ou fortalecemos as vozes de mulheres que fazem os podcasts brasileiros. Se você tiver um podcast e quiser participar, é muito fácil. Lá no site tem um edital com todas as regras e você, como ouvinte, também pode indicar essa campanha, esse movimento e esse ideal para o seu podcast favorito. Então, vamos junto por mais mulheres no podcast. Acesse aí o podcastdelas.com.br e procure por hashtag o podcast é delas ou hashtag o podcast é delas 2024, agora no mês de julho de 2024. Bom episódio para você! Sweet Tooth é uma série de histórias em quadrinhos criada por Jeff Lemire e publicada pela DC Comics através do selo Vertigo, no período entre 2009 e 2013, com 40 edições. No Brasil, é publicada pela Panini em 3 volumes de luxo. A
após a finalização da série, foi produzido um último volume lançado em 2020, chamado Sweet Tooth: O Retorno, também disponível pela Panini. Na trama, o mundo vive um momento pós-apocalíptico resultante de uma doença altamente letal e contagiosa chamada flagelo, que dizimou uma boa parte da população mundial. Associado a esse evento, humanos híbridos começaram a nascer. Assim surge Gus, o protagonista da história, um menino meio cervo. Gus precisa não apenas sobreviver a esse mundo devastado, mas também enfrentar o ódio que a humanidade sente pelos híbridos. A HQ se diferencia bastante de sua adaptação, especialmente pelo tom da narrativa, que é muito mais sombrio, explícito e adulto. Bom, o Sweet Tooth, na verdade, é uma série que começou lá em 2021. Então estamos aqui na 3ª temporada e com isso nós já temos alguns episódios aqui no Perdidos. Se você quiser ouvir um episódio apenas sobre os primeiros volumes da HQ, você pode ir lá no episódio 128, em que eu li essa HQ e eu comentei bastante sobre ela. Mas a partir do 129, eu falo sobre a primeira temporada de Sweet Tooth, e lá no episódio 241, eu falei junto com o Lud sobre a temporada número 2 de Sweet Tooth. E voltamos aqui agora para a 3ª. Eu tenho que confessar, eu tinha um pouco de problemas, assim, de assistir Sweet Tooth. Eu já tinha visto passando, mas eu não tinha parado pra assistir porque eu tinha um pouco de aversão a essa questão dos híbridos. Então, será a arte imitando a vida ou a vida imitando a arte? Complexo, amiga. Eu vou falar que, assim, eu sempre achei eles fofíssimos, então eu não tive esse problema. Desde que eu vi o trailer da primeira temporada, eu achei a coisa mais fofa do mundo, porque me lembrou aqueles bebezinhos da Parmalat lá de quando eu era criancinha. Verdade, é verdade. Cara, Sweet Tooth é incrível. Depois que eu comecei a assistir por muitos pedidos da minha querida Amanda, a história acaba falando da história do Gus, que é o nosso menino cervo, nosso bico doce. E ele vive, né, numa situação mundial, os personagens chamam de pós-esfacelamento, que é quando teve um colapso de mutações, e aí apareceu um vírus que causou a morte e o caos pelo mundo todo, né? E aí, por causa desse vírus mundial, as pessoas começaram a ter filhos, a gerar, as mulheres, né, no caso, elas começaram a gerar bebês híbridos, ou seja, de humanos com animais. E esse vírus mortal, ele não era mortal para os híbridos. A série tem toda uma questão do porquê que esse vírus nasceu, como ele nasceu, por que as pessoas estão nascendo agora híbridas, por que tá tudo envolvido com o nosso personagem principal muito querido, fofíssimo, o Gus. Eu sinto que essa temporada foi muito uma coisa meio... O que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? O flagelo ou os híbridos? E como eles se conectam. Eu gostei muito da temporada no geral, porque ela explicou muitas dúvidas que a gente tinha, que vieram, né, da primeira e da segunda temporada. Eu não senti a mudança de temporada. Eu acredito que se eu tivesse visto a primeira, a segunda e a terceira temporada de uma vez só, eu não teria percebido o final da segunda temporada e o início da terceira, porque foi tão suave, foi tão natural. A série continuou com o mesmo feeling da primeira e da segunda, né? Então, eu gostei muito. Isso é interessante, né? Porque às vezes uma série passa tanto tempo que quando você vê, você já perdeu o fio da meada, a coisa já até perdeu o propósito às vezes. Não, com certeza. Tem um monte de série que você vê que tem infinitas temporadas. É lógico, gente, que eu queria mais temporadas de Sweet Tooth, mas será que é realmente necessário? Entende? A gente tem que perceber que histórias acabam. Na verdade, eu vou dizer pra você que eu sou a maior fã de minisséries e histórias curtas, porque eu gosto dessa coisa com um começo, um meio e um fim bem delimitados, sabe? Esse negócio de, a série tem 9 temporadas, meu Deus, que preguiça. Aí eu fico cansada também, apesar de fazer muito. Sou eu. Eu gosto de assistir uma série que já terminou. Às vezes não importa muito se ela tem muitas temporadas ou se ela tem poucas, mas sim o fato de ter início, meio e fim, de eu saber que ela finalizou. É aquele medo que a gente sente, né, da série ser cancelada. Ou então daquela série que passa anos e anos sem uma continuação, né? Por exemplo, Stranger Things,
que em breve vai aparecer a turma do Chaves. Mas enfim, então você sentiu que pra você correu como se fosse uma história só. Sim, não teve aquela visão de mudança de capítulo, ai, a cena final, vamos ver como é que vai ser resolvido o mistério. Não, foi um episódio atrás do outro, cumprindo o que os episódios comandavam, né? O episódio surgia com problema e aí depois tinha o desenvolver e a resolução. Não achei que foi uma pausa, não parecia que teve um hiato, realmente parecia que lançou tudo junto e a gente só assistiu, enfim, uma fluidez muito boa. Ah, legal. Eu vejo isso também, mas quando eu penso na primeira temporada, eu já vejo, como eu posso dizer, não necessariamente uma diferença no tom, porque sim, o tom se manteve, mas eu acho que talvez eu tenha esperado algo diferente na primeira temporada. Aí é uma percepção pessoal mesmo, não é nenhuma crítica. Eu que criei expectativas, entendeu? Então o problema é meu. Mas como eu li o quadrinho, eu acho que isso me influenciou a pensar de um jeito e ficar com essa sensação de não era exatamente isso que eu tinha em mente. Mas, novamente, quando eu penso só na série, eu não posso criticar por isso. É apenas uma percepção que eu tive de expectativa. Você imaginava que a resolução seria dessa forma, como foi? Na primeira temporada a gente não tem muita noção do andar da carruagem, né? Mas a partir da segunda temporada, eu já imaginei algo parecido, que no final eles teriam que fazer essa escolha ou aquela escolha. Não foi muito longe do que eu imaginei. É claro que até chegar lá, tiveram vários pontos que eu não podia imaginar. Mas, sim, não foi... meu Deus, um mistério, mas eu gostei bastante. Acho que a proposta foi boa. Se você oferta a proposta boa e cumpre, tá ótimo. Isso é um ponto bastante válido. Muitas vezes o que é prometido acaba não correspondendo ao que é entregue, mas eu realmente acho que aqui não é o caso. A qualidade estava ali. Como eu disse, o quadrinho tem muitas diferenças. O quadrinho tem um tom muito mais dark, muito mais negativo, muito mais pessimista. Então eu imaginei que em algum momento a série talvez fosse adotar alguma coisa mais adulta. É uma vibe meio Stranger Things, né? Que do nada virou a temporada, virou a série de adulto total. É, mas é que o quadrinho, desde o primeiro momento, ele é muito sombrio. Então eu imaginei que, de repente, ali, né, em algum momento, essa chave fosse virar, mas não aconteceu. Ainda bem que não, eu fico feliz, sabe? Porque essa quebra de padrão, não é padrão, mas se a proposta da série é uma na primeira temporada, eu acho mais honesto com o público você seguiu a mesma tipagem. Poxa, gente, vocês vão entender. Eu comecei a assistir o primeiro episódio da última temporada de Stranger Things de madrugada. Eu não dormi, e eu não tava preparada pra isso. Do nada, a bicha subindo pelas paredes, virando a cabeça, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu pausei o episódio e falei, ótimo, agora eu vou dormir como? Botar Peppa Pig pra ver se eu durmo. Foi surreal. Então, assim, isso pega a gente de surpresa. Conquista outras pessoas? Sim, conquista outras pessoas. Mas era essa a proposta no início? As pessoas que não gostam disso vão continuar assistindo? Entende? Faz muito sentido o que você tá falando. A partir de um determinado momento ali na segunda temporada, eu já meio que descartei a hipótese de eles adotarem esse tom da HQ. Até porque, como você falou, seria um choque muito grande e eles já estavam num caminho muito consolidado ali de uma narrativa um pouco mais positiva. E que bom que eles conseguiram manter a narrativa, mesmo ela sendo diferente do material original. É uma narrativa com um tom único da série, mas eles conseguiram fazer isso bem. Diferente de algumas produções, algumas adaptações que tentam ir por um caminho muito original e acabam perdendo um pouco a essência da história principal, né? A história principal continua ali. O flagelo, aquilo tudo continua ali. Como eu disse, é apenas uma questão de percepção minha mesmo, mas não uma crítica.
porque a história foi bem contada. Inclusive, quando a gente fala de manter o tom, a sua fala me chamou a atenção e que me fez pensar aqui é que, inclusive, a qualidade da produção, você acha que melhorou? Eu acho que ela se manteve, o que já é muito bom. Que trilha sonora incrível! É um dos pontos mais positivos que eu achei de todas as temporadas, de todos os aspectos. Eu assistia, de repente, em um momento que tava tudo muito silêncio e eu conseguia ouvir a música, o som de verdade, mas assim, todos os momentos em que o Gus parava e respirava fundo pra ouvir, sabe? Essa parte, nossa, cheguei a me arrepiar aqui agora. Eu achei que não só essa parte da produção em si conseguiram manter um padrão que já era elevado, como eu percebi, assim, uma melhora na atuação, especialmente das crianças, né? Porque quando você lida com um elenco muito jovem, tem esses detalhes, assim, de será que eles vão conseguir segurar essa cena sem a ajuda de um âncora, de um adulto ali mais experiente, né? De um ator mais experiente. E o Gus, nossa, o Gus tá destruindo na atuação da terceira temporada. Ele tem muito potencial no ramo do teatro, no ramo do cinema, porque ele realmente, a cena é toda dele. Ele é o protagonista e não é à toa. Nossa, ele faz alguns discursos, alguns monólogos interessantíssimos e, assim, observando no aspecto de atuação, poxa vida, é uma coisa muito notável pra um menino tão jovem, porque ele é muito novinho. Eu não me lembro agora de cabeça quantos aninhos o ator tem, mas ele não deve ter mais que 14. Então eu fiquei bastante impressionada, assim, positivamente com a atuação. A Wendy também me parece ter crescido bastante como atriz. Então é muito legal ver esse desenvolvimento e como essas crianças estão crescendo não só de idade, mas também, principalmente, de talento, né? De desenvolvimento, de segurança. Isso é muito legal. Apesar de a Wendy e o Gus serem os principais, as outras também cumpriram o seu papel. Eu acho que, principalmente, o desenvolvimento do Gus e da Wendy se deve ao fato de que eles estão vivendo no mundo e eles estão conhecendo o lado ruim do mundo, o lado malvado do mundo, e tendo que tomar decisões e fazer coisas de adulto, coisas difíceis. Então isso favorece o crescimento deles. Já é diferente do porte das outras crianças da série. Tanto dos híbridos que eram a família da Wendy, quanto da nova híbrida que a gente conheceu nessa temporada. Justo. E assim, as outras crianças, elas acabam não aparecendo tanto, por isso que eu até não comentei aqui especificamente delas, e a gente não tem também um comparativo tão forte. Por exemplo, a nova híbrida, que é a Raposinha. Ela é uma personagem nova, então assim, não dá pra gente comparar, né, em termos de evolução, porque não teve. Mas, com certeza, ela mandou muito bem, ela cumpriu o papel dela, isso aí não há dúvida. Agora, amiga, eu quero falar com mais liberdade. E assim, ouvinte, é a terceira temporada. Inevitavelmente, vão ocorrer spoilers. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho de spoiler da terceira temporada também. Então, se você não assistiu, sugiro que a assista e volte aqui para continuar ouvindo o nosso episódio, ou assuma os riscos dos spoilers. Um final de semanazinho você vê a terceira temporada. Ela é muito curtinha, você não vai querer fazer nada. Sabe aquele meme das pessoas? Mas como que você vê a série tão rápido? A pessoa escovando dente vendo a série, a pessoa dormindo vendo a série, a pessoa lavando louça vendo a série. Então, dá, é possível. Vai lá, e olha, assiste. Eu vou falar que é muito gostosinha de assistir. Então não é aquela coisa que fica cansativa. Dá pra maratonar assim numa boa, porque ela é uma série levezinha. Apesar dos temas. E eu já vou falar sobre esses temas. Então, ouvinte, é isso. A partir de agora, é spoiler liberado. Minha mãe tinha razão. O tempo de vocês acabou. Humanos não merecem mais. Vocês só sabem explorar. Só sabem se atacar. Só pensam em si próprios. Roubam e mentem. Odeiam tudo que não é vocês e se acham melhores que animais. Animais não destroem tudo ao redor deles.
Amiga, a gente tava falando sobre a evolução dos nossos atorizinhos fofíssimos. Mas e os personagens? Você acha que teve crescimento deles dentro da narrativa? Acho que sim. Eu quero dizer uma coisa que eu acho que você não vai gostar muito. Ai, mas meu Deus. a história que eu mais achei teve um melhor desenvolvimento, que não são os personagens principais, que é do Gus, da Wendy, da Ursa, do Grandão. Cara, que história foi essa do médico? Você é apresentado a ele no início, ele tá lá com os últimos homens, trabalhando, tentando achar uma cura, tentando fazer a vacina. E aí você acha que ele é só um cara ruim porque ele tá trabalhando pros últimos homens. Aí você entende a razão dele. A série tenta puxar o lado um pouco pro... Ele tá sendo forçado a fazer isso e não é porque ele quer. Tem uma reviravolta, ele fala, não, eu preciso fazer tudo o que for necessário. Você tem uma série de nuances de opinião quanto a esse personagem que na terceira temporada isso não acabou. Ele aparece, aí eu tenho uma crítica. Da onde ele veio? Do nada. Né? Apareceu. Enfim, ele apareceu e a história dele continua com várias nuances. Você não sabe se pode confiar nele ou se você não pode. E assim, é um personagem muito complexo e eu adorei o desenvolvimento dele na série, apesar de eu odiar o personagem. Porque é um grandíssimo filho da... Concordo plenamente que ele é um personagem complexo, mas esse homem é... Sabia que ela não ia gostar. Ele incorpora a palavra traição, entendeu? Ele trai a própria traição. Não, ele é o agente quádruplo. Ele é o agente triplo. Ele tá lutando a favor dos bonzinhos, só que lutando a favor pelos malvados. Aí ele trai os malvados pra ir com os bonzinhos. E aí, enfim, é um maluco. No final, o homem trai até ele mesmo, ele não sabe o que ele tá fazendo mais. É isso. O objetivo dele é trair, entendeu? Eu acho que faltou um pouco de sofrimento na morte dele. Eu esperava que ele sofresse. Ele morreu em muita redenção. Eu acho que ele tinha que ter se arrependido de tudo. Mas, tudo bem. Eu concordo com o que você falou aí, essa palavra-chave, redenção. Eu não gostei do arco de redenção dele, ou tentativa disso, pelo menos. Eu acho que ele merecia, sim, ter tido uma punição mais severa do que simplesmente uma morte acidental, porque foi isso que aconteceu, né? E eu acho que isso não trouxe justiça, porque ele, no começo, né, na primeira temporada, ele aparece como o cientista maluco. Esse homem acaba em tantas situações diversas que até o próprio objetivo dele acaba se perdendo, e ele inicia a terceira temporada não mais como um cientista, mas basicamente como um pregador, porque ele não para de falar sobre esse é o meu destino. Eu vi na profecia o sonho. Eu vi no meu sonho que tinha caverna. Ah, sai fora. É o meu papel. E assim, o homem só fala sobre isso. Então eu acho que o papel dele acabou sendo um pouco desvirtuado. Eu não gostei da finalização dele, mas eu concordo que é um personagem muito complexo e interessante, sabe? Porque ele acaba movimentando a trama de uma certa forma, né? Já que ele tá ali traindo tudo e todos, ele acaba movimentando a trama. É sempre aquela coisa de, oh meu Deus, o que ele vai aprontar agora? E assim, essa questão da morte acidental, eu acho que foi um dos pontos negativos dessa terceira temporada, foi que as pessoas boas morreram, uma brutalidade, e as pessoas ruins, que estavam ditas ali como vilões, não tiveram um fim. Aquela mulher maluca lá saiu andando, sendo maluca. Esse cara morreu por causa de uma pedra, mas eu acho que pegou tão pesado com a mãe do Gus, e aí aquela mulher que prometeu erradicar a população de híbridos, ela não teve um fim, não teve um destino. Ela é terrível, só que assim, aí vai a minha grande crítica pra série. Você criticou aí a questão das mortes. A minha grande crítica pra essa temporada, que aliás é uma crítica que eu já fiz no episódio anterior da segunda temporada, é que os vilões se tornaram muito caricatos. Então, a Zhang, por exemplo, me parece aquela vilã tipo Disney, uma coisa assim meio cruela, sabe? Eu vou fazer e vou acontecer e vou, enfim, vou queimar tudo. Por quê? Porque sim. Eu acho que faltou um pouco mais de aprofundamento na história dos vilões. Igual foi o vilão antigo,
da segunda temporada e ela, realmente, eles têm um fundo muito raso. E por isso a gente acaba não ficando tão satisfeito assim com as motivações deles. E não levando muito a sério também, né? Porque assim, me pareceu muito óbvio desde o começo que essa mulher não ia ter sucesso. Não cria aquela tensão de, ela vai conseguir o objetivo dela. Se o vilão fosse o médico, eu estaria nervosa. Mas, como não foi ele, porque não tem como você saber o que ele vai fazer. Ela não, ela vai tentar de tudo e no final o protagonista vai falar, eu te perdoo, e aí acabou. Não foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu, né, amiga? E aí fica essa sensação de algo mais clichê, mais caricato. É claro que eu falo isso com um certo cuidado, porque é uma série mais destinada a um público muito jovem, né? Ela tem a classificação de 12 anos, então não pode ser realmente uma coisa muito pesada, uma coisa à la Game of Thrones, como a gente estava comentando antes. Mas mesmo assim, não precisava ter esse tom cartunesco. Eu acho que você pode colocar consequências mais sérias para pessoas que precisam de consequências mais sérias. E isso não vai afetar a classificação indicativa, né? Ela poderia, sei lá, ter sido presa, ela poderia ter sido expulsa da comunidade, ela poderia ter tentado uma última, sabe, pega a faca e tentado matar o Gus, e aí acontece alguma coisa que ela morre, sabe? Só pra ter um fim, pra não ficar naquele negócio de tipo, deixa ela ser uma pessoa rancorosa, vivendo a vida. Poxa, a mulher de salto andando pela neve, do nada um avião sem nexo. Concordo. Eu acho que os vilões não foram muito bem trabalhados, tanto da segunda temporada quanto a Zhang agora, né, na terceira temporada. Ao contrário da primeira temporada, que os vilões eram muito bons. Exatamente. Até porque na primeira temporada a gente tem essa percepção de que o Sing vai ser o grande vilão, né? E ele é um personagem interessante. Mas, enfim, em termos de vilão, eu não acho que eles foram tão bem evoluídos assim. No entanto, eu gostei demais da evolução do Gus. Sabe de uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo? Que assim, toda hora que acontecia eu ficava, os momentos entre o Gus e a Wendy. Esperando algum indicativo de que aquilo teria algum futuro, porque eles realmente estavam parecendo que estavam desenvolvendo um carinho entre eles. É lógico que eles são crianças, mas eles já tinham um carinho entre si, que não era aquela coisa de eu protejo você porque você é minha família, sabe? Aquele carinho entre irmãos, aquele carinho fraterno. Eu sentia os coraçõezinhos batendo mais forte, e tanto que no futuro, né, a história, essa deixa me pegou muito de surpresa. Eu realmente não sabia, não estava preparada. Você tava pro Gus que tá contando a história? Não, eu não imaginava isso. Nossa, isso me pegou muito de surpresa e foi tão bom. Preciso falar que o trabalho do narrador nessa série é fundamental. Apesar de ser só voz na maior parte da série, é uma voz importantíssima e que dá o tom pra essa narrativa. Você sente na voz dele, o tom de voz muda quando ele tá contando uma parte ruim da vida dele, né? Porque a gente percebe no final que tudo isso era história. E ele tá contando a história da vida dele, a história da vida do Grandão, a história da vida da Wendy, como eles construíram o lugar onde eles moram. E ele conta as partes ruins com uma sensibilidade de que dava pra ver que seria ele. Se a gente tivesse olhado com um pouco mais de atenção, talvez eu teria suspeitado. Mas eu tava tão envolvida na história daquele menino doce de 12 anos que isso me pegou tão de surpresa, que me fez ver que a história teve um final feliz, um início feliz, né? É muito bonitinho mesmo. Mas eu vou te falar, amiga, que essa evolução do Gus na terceira temporada me pegou a partir do quarto episódio, ali metade da temporada, né? E nesse quarto episódio, que foi um episódio um pouquinho mais sombrio, que é o do navio fantasma, é um episódio bastante triste, por sinal. Eu chorava. Eu fiquei muito impressionada com o crescimento do Gus. E o crescimento, eu digo, de maturidade mesmo do personagem. Porque eu acho que ali naquele momento, o Gus finalmente se deparou com uma realidade muito triste. Eu acho que ele foi protegido demais pelo Grandão
por todos, né? Ele sempre foi o menino protegido. Até aquele momento. Ele sabia que coisas horríveis aconteciam, ele sabia das mortes. Mas ele estava sempre envolvido por todos protegendo ele. E ali ele teve que ser só ele. Ali ele teve que ser forte pelos adultos. E eu acho que, bom, se alguém que estiver nos ouvindo tiver sido ou tiver tido um momento na infância de que você precisou ser a criança forte... E isso vira uma chave. Vira uma chave, sim. E eu acho que essa chave virou pro Gus nesse episódio. Quando ele foi confrontado por inúmeras mortes... E que se ele não fizesse alguma coisa, ele especificamente, eles não conseguiriam ter sucesso naquela missão. E que tudo ia depender da coragem e da força dele. Inclusive da força física dele. Que você vê o desenvolvimento do personagem, que realmente ele cresceu. Não é mais aquela criança da primeira temporada. É verdade, o nosso menininho cresceu. E ele cresceu tão bem e de uma forma tão natural e bonita nessa série que a gente não tem como não ficar encantado pelo personagem do Gus. E da mesma forma, a Wendy também cresceu. Apesar dela sempre ter sido uma menina muito corajosa e muito forte, a Wendy se tornou mais paciente, mais esperta, menos emotiva, né? Agindo menos por impulso. Então, todas essas nuances aí de crescimento, eu acho que fizeram uma grande diferença na história da terceira temporada. Com certeza. A Wendy, ela foi forçada a ser uma menina grande, né? Por ter que ficar na cola da... por ter que ficar, né? Como que eu vou dizer? Ela teve que cuidar dos outros híbridos. E isso acabou tornando ela um pouco mais responsável. A série Sweet Tooth, iniciada em 2021, é uma criação de Jim Miklo, produzida pela Netflix, que finalizou em sua terceira temporada, em junho de 2024. Cada temporada possui 8 episódios de aproximadamente 40 minutos cada. Ela conta a história de Gus e tem como bases as mesmas premissas da HQ. No entanto, a adaptação possui uma classificação indicativa de 12 anos e toma decisões narrativas que suavizam a história e a tornam mais acessível para toda a família. Ainda assim, temas importantes não deixam de ser discutidos, como a questão ambiental, o preconceito e o ódio ao diferente. A série é estrelada por Christian Covey como Gus, Naled McElmurray como Wendy, Nonson Anozie como Grandão, Stephania Owen como Ursa e Adil Akhtar como Dr. Singh, entre outros, e está disponível na Netflix. Agora, amiga, teve alguma cena que te chamou a atenção? Uma coisa assim que você gostou muito nessa temporada? Bom, o que eu gostei muito eu já disse. A trilha sonora é impecável. É claro, o Alaska é lindo, gente. Assim, lindo, lindo, lindo. Mas em vários momentos eu me pegava fechando os olhos só pra ouvir a música de tão boa que tava. Porque no episódio anterior, quando eles param e ficam de frente pra caverna, aquela cena eu me arrepiei, eu falei, caraca, eu realmente não pensei que fosse ser aquele desenho que eles viam o tempo todo. Essa cena me deixou muito ansiosa pelo fim da história. Vou te falar que eu fiquei simplesmente encantada com a história daquele homem-rena. E eu acho que ali foi o episódio de senta que a gente vai te explicar o que aconteceu. E eu gosto muito desse tipo de episódio, porque eu gosto de ter as minhas respostas ali, sabe? Se você me levou por 3 temporadas me questionando sobre a história, eu gosto de alguma coisa que vá me dar essas respostas. Essa conversa, toda aquela sequência do Homem-Rena que passa por aquela situação ali daquele ataque e ele vai contando como foi com a mãe dele e o que os humanos fizeram e porque ele vivia isolado. Enfim, todas aquelas peças que vão se juntando, eu fiquei encantada e eu gostaria de ter sabido mais. Podiam ter começado com a história do Homem-Rena logo na primeira temporada, com flashes, com nuances, com pequenas coisas, sabe? De repente, uma visão dele, do Homem-Rena, sem nenhuma explicação. A explicação só na terceira temporada, mas pra gente já ter
tido essa curiosidade. Eu acho que faltou um pouco essa pegada dessa parte da história. Teve tanta coisa que a gente está trabalhando desde o início. Essa eu acho que seria uma excelente história para ter desde o início. Eu acho que se eu for citar uma coisa que faltou, na minha opinião, foi um pouco mais de desenvolvimento desse passado, até porque a gente passa, né, todo esse tempo achando que o Gus é o primeiro híbrido, e isso não é verdade. Poxa, eu fiquei tão curiosa, eu queria saber mais sobre essa história do Homem-Rena e o que ele passou. E aí a menina raposa, ela acaba dizendo que isso era uma lenda. Cadê a lenda? Ninguém contou a lenda. Pois então, eu gostaria de ter explorado um pouco mais isso. Eu acho que esse passado poderia ter sido muito rico. Agora, amiga, a gente já falou, assim, essas partes que a gente gostou, o que faltou, as partes que a gente não gostou, mas tudo isso tem a ver com temas que são muito mais sérios do que simplesmente essa parte que a gente tá falando das criancinhas e tudo mais. Apesar de ser uma série com um público-alvo mais jovem, os temas são bastante importantes. Você acha que esses temas ali, por exemplo, toda a questão ambiental que a série aborda, como é a relação, né, homem versus natureza, e como a natureza está agindo em retribuição ao que o homem faz, também a questão de ódio e preconceito aos híbridos, que representa ali essa questão do diferente. Você acha que isso foi tratado de uma forma didática, de uma forma correta, de uma forma séria o suficiente? Eu acho que a série cumpria a ideia de um povo diferente e essa abordagem, digamos, preconceituosas da oposição ficou bem clara, e eles trabalharam muito bem a redenção. O Gus foi o principal ponto de partida para a redenção das pessoas que estavam ali em volta, né? Mas sabe uma coisa, uma crítica agora para a sociedade. As pessoas que precisam entender do que a série está falando, não entendem. É verdade. As pessoas que precisam aprender com a série não estão abertas a aprender. Quantas séries vão ser lançadas para falar sobre preconceito, seja ele qual for, e as pessoas vão assistir, vão bater palma e não vão relacionar com o mundo real, e não vão relacionar aquilo ali com talvez uma realidade mais próxima do que elas imaginam, sabe? Eu acho que a série cumpriu muito bem o papel dela de falar disso, mas será que a gente está aberto a ouvir? É uma boa reflexão, Lud. Olha, a gente tem tanta produção audiovisual, tanto livro, tanta história, de forma geral, né? Tanto jogo, tanto tudo que aborda esse tipo de assunto. Mas realmente as pessoas só entendem o que elas querem, né? Mas a minha esperança, Lud, é que isso acabe fazendo alguma diferença na interpretação de crianças e jovens que estejam assistindo, porque eles são permeáveis, né? E é por isso que é importante a gente ter esse tipo de assunto sendo tratado em séries para o público infantil. Porque o público infantil ainda não tem aquela casca grossa de opinião / preconceito. O público infantil, ele está aberto às possibilidades. E o fato de existirem séries que falam sobre assuntos sérios para o público infantil é muito importante. Concordo, inclusive porque é na base que a gente precisa trabalhar para mudar essa realidade, porque o adulto vai interpretar da forma como mais lhe convém, a realidade é essa. Mas a criança, ela acaba naturalizando algumas coisas, alguns conceitos, alguns valores, algumas informações que são passadas, tanto para bem quanto para mal. E eu acho que a esperança tá aí, sabe? E nisso eu acho que a série trabalha bem. Quando eles mostram ali de uma forma tão didática, como todas as crianças, os híbridos, né? Como todos eles se tratam de uma forma igualitária, sendo que todos eles são muito diferentes uns dos outros. E como eles tratam os humanos da mesma forma como eles se tratam. E como eles sofrem injustamente na mão desses humanos que os odeiam. Eu acho que a mensagem fica bem passada. E eu acho que pesa muito quando você toca nessa parte da inocência, né? Porque
quando você tem esse preconceito com uma criança, essa criança realmente não fez nada, sabe? Diferente de um adulto que, de repente, pode ter agido de uma forma errada, pode ter, enfim, né, irritado alguém, e aí pode ter outras nuances além do preconceito. Você tira isso de questão, porque eles são crianças realmente pequenas e inocentes, que estão sendo perseguidas e odiadas a troco de nada. Perseguidas, odiadas e mortas. E mortas, sim. Apesar disso ser bem tranquilo de forma visual na série, né? A gente não tem nada muito impactante. E não é pra ter mesmo, já que o tom é esse mais infantil, mais colorido, mais positivo. Inclusive, o Bruno, meu marido, ficou do tipo, acho que o Gus vai morrer, hein? E eu falei pra ele, que isso? Nunca que eles matariam o Gus. Se fosse uma história mais adulta, talvez. Se fosse uma história mais adulta, eu acho que ele se matava lá na árvore. Na cena que ele corta a própria mão, sim, sabe? Eu acho que ele pegaria e se mataria. E todo mundo sobreviveria e ele morreria. E esse seria o legado dele. Aí a outra pessoa estaria contando a história. Mas como é uma série infantil... Exatamente, mas como nós estamos falando de uma criança em cena, um jovenzinho, né? Mas ainda muito infantil, isso seria extremamente impactante. E se por um lado isso deixa a série um pouco previsível, né? Porque você sabe que não vai acontecer nada de tão grave assim com o Gus. Eu sabia que não ia acontecer. Na hora, quando o grandão entrou na frente da faca, eu falei, não, eu não acredito, eu amo esse homem. Aí a mãe dele morre. Eu falei, não, conseguiu ficar pior. Sério, fiquei muito desesperada. Eu falei, eu não acredito. Ele acabou de conhecer a mãe dele. Tem 2 dias. Foi horrível, assim. Eu pensei, meu Deus, o menino ficou órfão. Ele já é órfão. Ele fica... mas horrível. Ele tem o grandão agora. Não, tudo bem. Mas aí no final ainda deu a entender assim, será se ele morreu ou se não morreu? Aí depois aparece ele lá. Eu acho que, inclusive, ficou meio que subentendido. Se ele realmente sobreviveu, o meu coração gostaria que o grandão tivesse sobrevivido. Mas... Ou se era um pensamento da cabeça do Gus, né? Deles dois juntos no fim da história, vamos dizer assim. Mas o meu coração que manda, então, porque a série é feita pra gente interpretar do jeito de cada um. Então ele ficou vivo e pronto, acabou. Justo, amiga. É assim mesmo. Se você deseja que ele tenha sobrevivido, ele sobreviveu. Fique em paz com isso. Agora, pra gente encerrar isso tudo, Lud, a gente já deu uma palhinha aqui sobre isso, mas ela terminou no momento certo? Eu acho que o momento certo de uma série terminar é sempre quando a gente fala, poxa, queria ter mais, e não tem. Então, sim, terminou de uma maneira excelente, no momento excelente, ainda deu uma palhinha, contou pra gente um pouco como é que foi o futuro, como que eles viveram, mas acabou, e é isso, gente, bola pra frente. Olha, concordo, eu acho assim, não só é bom quando ela termina assim, né, no auge, que você fica pensando, poxa, seria legal ter um pouquinho mais. Não, mas sempre que tem esse pouquinho mais, a gente acaba estragando a série, gente. E assim, eu vejo que ela terminou tão sequinha, tão sem gordura, sabe? Sem aquela coisa assim, ai, nossa, pra que falar mais sobre isso, sabe? Enchendo linguiça. Não houve momento de encher linguiça. Eu acho que 3 temporadas deu conta de falar de introdução, desenvolvimento e conclusão, sabe? E é isso. Acabou. Uma bela professora de redação. É isso, né, gente? Adoro quando tem as coisas bem definidas, fica tão bonitinho. Mas é isso, eu também acho que terminou quando tinha que terminar. Ainda bem que terminou, porque assim, não tem esse risco de estragar, como a gente já comentou. É isso, abre espaço para novas séries. Você sabe, Lud, eu sou super amiga do fim. Como uma fã de trilogias, tudo que vem com 3 temporadas, 3 livros, eu tenho uma quedinha um pouco maior. Que aí tem tempo, sabe, de você ver uma, de ver a outra. E aí, na terceira, você já tá naquela ansiedade, vai acabar, o que vai acontecer. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trilogia. Independente se for série, se for filme, se for livro. Então, assim,
Eu acho que 3 temporadas é um tempo excelente pra você trabalhar uma narrativa e que dá pra finalizar ela muito bem, e Sweet Tooth finalizou de maneira excelente. Ai, que bom. Qual a nota que você dá no final? Nossa, olha, eu não sei, amiga. Eu não consigo dar um 10, tá? Eu não dou um 10 por motivos específicos. Eu acho que eu não dou um 10 porque talvez eu não seja o público-alvo ideal pra essa série. Apesar de eu ter achado fofíssima, eu acho que ela não me impactou da forma como eu esperava. Então acho que ficaria num 8 se eu fosse dar uma nota. Mas isso é uma excelente nota. Eu daria 9, porque, como eu tinha dito, tem alguns quesitos, por exemplo, a falta de finalização para os vilões, a falta de contexto dos vilões, a falta de história. E eu tenho também Gente, e aquele cassino de velho? Eu não engoli aquilo. Oh, que história ruim. Se você apagar aquele pedaço do episódio, não faz diferença. Fala sério, no mundo pós-apocalíptico, um cassino só de velho? Mas, amiga, eu acho que aquilo ali mostra o egoísmo da humanidade, sabe? Em contraste com os híbridos. Não, eu acho que podia ser um cassino de pessoas adultas, que ali estão se protegendo e tudo mais. Mas de velho, pô, tem nem nexo. Os velhos nem sabem andar, tem um que nem voz tem. Mas eu acho que isso deixa bem evidente como a humanidade se tornou extremamente egoísta e, enfim, sem empatia, sabe? E aí eu acho que tá alinhado com o propósito da narrativa. Agora, Lud, só pra gente encerrar nosso pensamento aqui. É mais do que uma série fofinha? É mais do que uma série fofinha. É uma série fofinha com lições importantíssimas. É isso, gosto assim. Com lições importantíssimas. É isso, ouvinte. Chegamos ao final de mais um episódio e agradeço por você ter ouvido até aqui. Lud, onde é que você está nas redes sociais? Eu tô no meu Instagram, @lu.ferrangel. E eu tô lá no Instagram como a.mandes91. Mas o Perdidos está como Perdidos na Estante. Pode ir lá no Instagram e você pode mandar mensagens, você pode e deve mandar comentários, porque a gente ama os comentários de vocês, seja no Spotify, lá na caixinha de perguntas, seja no Instagram nos comentários, seja por direct. A gente ama ouvir de vocês. E você também pode nos ouvir agora lá no YouTube, no Orelo, e comentar em qualquer uma dessas plataformas, porque a gente vai te deixar um beijinho especial aqui. E você vai deixar o nosso coração mais feliz e quentinho. Então, Lud, muito obrigada por participar desse episódio. Ah, amiga, eu que agradeço. Adoro ter que trabalhar assistindo série pra poder fazer conteúdo, gente. Isso é muito bom. Muito bom. Às vezes eu tava lá no laboratório, aí eu tava conversando com a Roberta, ela chegou e falou: ah, você tá assistindo o quê? Eu falei: pô, tô fixando a amostra. Ah, eu tô assistindo essa série porque eu vou gravar um episódio sobre ela. E aí eu fiz o maior podcastzão pra ela ouvir sobre o Perdidos. É isso aí, então, Roberta, eu espero que você tenha ouvido também, Roberta. Então é isso, obrigada, Luiz, por ter participado, e obrigada, ouvinte, por ter ouvido até aqui. A gente se vê logo, logo. Beijinhos. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro e Ludmila Ângelo. A pauta foi de Amanda Barreiro. A produção é da Domênica Mendes. O assistente e a edição é do Leonardo Tremesquim. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. A montagem da vinheta é pela Isso Aí Design. Neste episódio foram utilizadas falas da terceira temporada da série Sweet Tooth, de 2024, produzida e disponível na Netflix. Eu deixei a natureza decidir.